Já há muitos anos a faculdade realiza a Semana Wesleyana. Na verdade, estamos na de número 63. Então, eu digo aproximadamente, eu deveria dizer exatamente, no ano de 1951 teria ocorrido a primeira Semana Wesleyana. Parece que em algum ano houve alguma ausência, ela não foi realizada, mas parece que ela começou antes também. Nós fizemos esse cálculo e achamos conveniente começar a numeração, que já é de número 63, isso já faz um bocado de tempo. Desde que eu me conheço aqui na Faculdade de Teologia como estudante, já faz muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, sou pastor há 37 anos. Então Deus tem me dado a oportunidade de servir a sua igreja, posso dizer, desde a mocidade. Eu tinha 20 anos ainda, a primeira ligação. Então a igreja é um espaço onde eu vivo, onde eu respiro, onde eu penso a minha fé. Não dá para viver sem a igreja. Ainda que muitas vezes venhamos a criticar a igreja, e devemos fazê-lo, não é possível viver do ponto de vista da fé cristã sem a igreja. Eu sempre repito para os estudantes uma frase de um teólogo Quaker, Trueblood. Ele diz: o maior problema do cristianismo é o problema da igreja. Nós não podemos viver com ela, nós não podemos viver sem ela. Há uma tensão. Aqueles que experimentam a fé no Evangelho, às vezes com as estruturas eclesiásticas. Às vezes a convivência fica difícil, mas também não é possível viver fora dessa comunhão. Então, tenho refletido sempre em torno do tema da eclesiologia, em particular da eclesiologia wesleyana. E aqui eu peço licença para os que não são da herança wesleyana, da tradição wesleyana, para falar sobre o Wesley. Meu foco principal nesse texto, nessa apresentação, é John Wesley, que é conhecido como fundador, inspirador do movimento metodista. Não apenas do metodismo, da confessionalidade metodista, mas muito além. Muitos têm procurado estabelecer o vínculo de Wesley, por exemplo, com a herança pentecostal também. E, de fato, há elementos, na herança pentecostal que remete à figura de Wesley. Mas eu quero convidá-los aqui a encararmos Wesley. Ou podemos preparar um estudo sobre Calvino, sobre Lutero, Daniel Berg, Gunnar Wingren, ou algumas personalidades do mundo pentecostal, ou algum pai da igreja. É uma figura emblemática que nos desafia, que procurou viver o Evangelho. E o tema que eu escolhi, temos aí os slides? Nus para seguirmos o Cristo nu. Imitação de Cristo e solidariedade na eclesiologia wesleyana. O professor Nicanor me advertiu que, parece que é perigoso falar sobre nudez. E eu me lembrei logo de Nelson Rodrigues, famosa peça de teatro: toda nudez será castigada. Mas, por favor, não precisam tomar essa frase literalmente. Trata-se aqui de uma referência, como vamos explicitar, ao despojamento, ao esvaziamento, a kenosis. Então, acho que essa palavra explicação é necessária, inicial. O texto está quase pronto, ainda não, mas mas ainda não, como na escatologia. Boa parte do texto está redigido e outra parte ainda não. De qualquer forma, a simples enunciação nesse tema sugere que existe um elo indissolúvel, um vínculo muito forte que une, especialmente no entendimento de John Wesley, dois campos essenciais da reflexão teológica: a soteriologia, a compreensão do que é a salvação, do caminho da salvação, e a eclesiologia, a compreensão cristã do que é a eclésia, a igreja de Deus.
Esses dois campos frequentemente têm aparecido em tensão, em conflito, quando não são dissociados por completo, sobretudo na teologia a partir da Reforma Protestante. O tema da salvação está indicado pelo desafio do discipulado, do seguimento de Cristo, ou, para ser mais próximo do jargão, da linguagem utilizada por John Wesley, da imitação de Cristo. A expressão nus, para seguirmos o Cristo nu, figura em latim no seu diário, no registro do dia 7 de março de 1736, ocasião em que dava início ao seu ministério em Savannah, na Geórgia. Era domingo, e o pregador era, naquele domingo, o próprio Wesley, seu primeiro sermão no Novo Mundo. É a primeira oportunidade que ele tinha de se dirigir à congregação em Savannah. Uma das leituras assinaladas no lecionário para aquele domingo era o 13º capítulo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Como vocês são bem conhecedores da Bíblia, não preciso dizer de que trata esse capítulo. Fala sobre o amor, o caminho mais excelente, né? O caminho mais excelente, o amor. E Wesley relacionou sobre qual ele pregou. Ele relacionou, porém, esse texto com o texto do Evangelho, a saber, Lucas, capítulo número 18, que narra, entre outras passagens, o diálogo de Jesus com o chamado jovem rico, que, conforme a sua interpretação, tanto previa o tratamento que nosso Senhor e, por consequência, os seus seguidores haveriam de receber do mundo, quanto anunciava, abre aspas, a sua graciosa promessa para aqueles que estão satisfeitos, contentes, nude nudum sec Cristo, né? Estão prontos ou contentes em seguir nus o Cristo nu. Citando o texto do Evangelho. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Essa frase, só para situarmos, nus, para seguirmos o Cristo nu, é na verdade uma citação de Jerônimo, um pai da igreja, que também foi apropriada por outras personalidades na história cristã, como Bernardo de Claraval e São Francisco de Assis. De alguma forma ele está presente também numa obra que Wesley leu e que o impactou muito fortemente desde o ano 1725, que foi a obra de Thomas de Kempis, A Imitação de Cristo. Com base nesse relato do seu diário, é possível nós conjecturarmos sobre que disposições internas, que motivações guiavam Wesley em seu trabalho pastoral no Novo Mundo. Então é um momento marcante na sua trajetória biográfica, né? Se em outras circunstâncias Wesley havia declarado que o seu desejo era buscar a própria salvação e a de outros, aperfeiçoando-se no caminho da santidade, agora ele se mostrava pronto para ir até as últimas consequências em seus intentos, nu para seguir o Cristo nu. Não é de todo improvável que naquele momento, sob a influência dos místicos, ele tivesse abraçado tal palavra como um autêntico lema, ou mais ainda como um projeto de vida. De qualquer modo, é certo que Wesley jamais abandonou
a ideia de que a vida cristã implica irrevogavelmente em tomar a cruz, esvaziando-se de si mesmo e de tudo quanto possa impedir o seguimento de Cristo. Na linguagem dos místicos, esse ato de esvaziar-se, de despojar-se, no mais completo sentido, ficar nu diante de Deus, né? É um tema frequente e repetidamente mencionado em muitos autores místicos. O próprio Wesley tem um sermão sobre a negação de si mesmo, de número 48. Quando muitos atribuem esse ato de autonegar-se à influência dos místicos e não a da Bíblia, o Wesley contesta com muita firmeza. Muitos procuram desqualificar isso, atribuindo aos místicos, né? Alegando que os escritores místicos ensinam a negação de si mesmos. Wesley prontamente reage: não, os escritores inspirados, e Deus o ensina a toda alma que estiver disposta a ouvir a sua voz. Então, negar-se a si mesmo, esvaziar-se de si, na disposição de seguir ao Cristo, é algo que se realiza, ou deve se realizar na vida de todo aquele que crê. Eu lanço então a pergunta: que relação há entre as exigências radicais do discipulado cristão e a vida eclesial, a vida na igreja, implícita em palavras como koinonia, comunhão, solidariedade? À primeira vista, nenhuma conexão, nenhum vínculo, nenhum elo, nenhuma relação. Principalmente se entendermos essa questão dentro do contexto do protestantismo, da forma como o protestantismo compreende essa questão. Aliás, já se tornou lugar comum sustentar que a eclesiologia é o calcanhar de Aquiles da reflexão teológica evangélica. Ou seja, é um ponto frágil. Um ponto em que os protestantes não têm dedicado grande esforço de investigação e de estudo. Lutero, ao enfatizar a salvação somente pela graça, Martinho Lutero ousou desafiar a compreensão católica medieval de que a mediação institucional se constituía em condição fundamental, sine qua non, para se alcançar o favor divino. Somos salvos pela graça, não pela mediação da instituição eclesiástica da igreja. O indivíduo se achegava a Deus sozinho, sem qualquer aparato externo, sem qualquer ajuda adicional. A mudança de enfoque foi interpretada da seguinte forma por Warfield: a reforma, considerada internamente, foi apenas o triunfo definitivo da doutrina agostiniana da graça sobre a doutrina agostiniana da igreja. Se fraccionou Agostinho, né? Os protestantes ficaram com a graça, os católicos com a compreensão da igreja. Parece que uma coisa, então, ficou dissociada da outra, separada da outra. O resultado final desse processo foi a consagração da separação, do divórcio entre as doutrinas da salvação e a doutrina da igreja. Enquanto os católicos romanos, em geral, reforçavam a visibilidade e o papel da igreja na história, ou mais restritamente de sua hierarquia eclesiástica, os protestantes tendiam a espiritualizar a mensagem da salvação, despojando-a por completo de seu conteúdo social. Sem diálogo ou interação, o debate quase sempre se encerrava diante da alternativa: ou o eclesiocentrismo, ou colocar a igreja no centro, ou colocar
o indivíduo. Isso explica em grande parte a importância do individualismo na herança protestante. E muitos veem nesse elemento até um elo com a modernidade, né? Nós não somos salvos porque pertencemos a um grupo social, mas, de certa forma, por uma autoafirmação do indivíduo. Como Lutero, lá diante da dieta de Worms, né? Desafiado pelo império e pela igreja, diz: a menos que vocês me provem pela razão e pelas escrituras, nisso eu me afirmo. Está ali um indivíduo sozinho, enfrentando império e igreja, reafirmando na sua fé, né? Isso foi um momento significativo, mas como consequência trouxe essa separação no discurso protestante, na reflexão protestante tradicional, entre o indivíduo e a compreensão da salvação e a compreensão da igreja, levando então a uma concepção individualista. Bom, eu não preciso dizer que a interpretação de Wesley foi afetada por essa divisão. E quando se lê Wesley hoje, muitos procuram aproximá-lo, ou de uma tendência ou de outra, ou de muitas outras talvez, né? Mas eu estou polarizando aqui nesse aspecto. Bem, esse impasse se projetou na interpretação do pensamento de Wesley sobre a igreja, e não tardou para que os fundadores do metodismo fossem arrolados como partidários de uma ou outra tendência. De um lado foram invocadas a herança anglicana de Wesley e as declarações repetidas ao longo de toda a sua vida de lealdade à Igreja da Inglaterra. John Wesley, e mais ainda Charles Wesley, nunca teriam abandonado a condição de representantes do que se convencionou chamar, na língua inglesa, de High Church, né? Então, muitos tentando evocar essa presença dos elementos católicos, de Wesley mais próximo do catolicismo, lembram o seu vínculo com a Igreja da Inglaterra, os seus vínculos com a High Church. Ele próprio dizia que era um clérigo da alta igreja, filho de um clérigo da alta igreja, o que significava apego a certas rubricas, a certas formalidades da Igreja da Inglaterra. Ele também pertencia, ou adotou a espiritualidade de um movimento da Igreja Anglicana na época, chamado dos Non-Jurors. Era um grupo conhecido pela sua relutância em prestar juramento a William de Orange e Mary, que eram reis da Inglaterra. Ela filha do rei James II, que foi deposto no ano de 1688. Esse grupo se tornou um grupo extremamente conservador e bastante ficcionado, apegado à tradição mais antiga da igreja. Wesley também via a igreja, seu apego à igreja hierárquica, seu apego à visão hierárquica de igreja, como comunidade de liturgia e devoção, alicerçada pela autoridade dos bispos, em ininterrupta sucessão desde o tempo dos apóstolos, é evidente durante os anos de sua formação em Oxford e de sua experiência na colônia britânica da Geórgia. Wesley defendeu, com unhas e dentes, se posso dizer, a sucessão apostólica por meio dos bispos ingleses, coisa que nem os reformadores ingleses haviam feito. Então ele era mais zeloso dessa tradição do que, digamos assim, os teólogos ingleses do século XVI e XVII. Com segurança, ele não hesitaria em restringir o significado da famosa frase de Cipriano de Cartago: fora da igreja não há salvação, algo mais ou menos assim, sem adesão formal à igreja da Inglaterra não há salvação, ou pelo menos uma igreja que tenha bispos, ao menos uma igreja que tenha bispos. Quer dizer, sem bispo não tem igreja. Sem a presença de bispos
em comunhão com os apóstolos, não há igreja cristã possível. Na prática, essa atitude o levou a recusar, como comungantes na mesa eucarística, pessoas cujos batismos ele julgava como inválidos, pelo simples fato de terem sido celebrados por ministros sem ordenação episcopal. Como disse, um zelo que nem os teólogos ingleses partilharam. Foi o caso, por exemplo, de um pastor luterano, o pastor Bolzek, né? Ele registra o diário dele. Depois se arrepende do que fez, mas naquele momento, no momento em que ele estava na América, seu apego era tanto as rubricas da igreja, que ele teve dificuldades de se relacionar com outros cristãos, cuja estrutura, cuja constituição não estabelecia a existência de bispos. Conquanto reconheça que essa postura tenha sido atenuada posteriormente, os intérpretes que vinculam Wesley à concepção católica se apressam em identificar sinais, elementos de sua identificação com a herança católica. Eu enumerei-os aqui. Ou seja, há elementos na teologia metodista, na visão metodista, que nos vinculam com a tradição católica. Não digo romana, mas católica. Por exemplo, um elevado senso de continuidade histórica. A Igreja de Cristo não começou no século XVIII ou no século XVI, mas ela vem desde o tempo dos apóstolos. Nunca houve, em tempo algum, em século algum, um povo ao qual o Senhor não tenha se revelado. Temos que jogar isso para fora. O Wesley não quer fazer isso. Há um senso de continuidade histórica. Segundo, o respeito pelas ordens sacras, ou o ministério sacerdotal, colocando entre aspas, ministério ordenado. Quando mais tarde o metodismo nos Estados Unidos, os ministros anglicanos voltarem para a Inglaterra e os metodistas nos Estados Unidos ficarem sem pastores para celebrar o sacramento, o Wesley se apressa em prover uma ordenação para atender essa necessidade do povo. Outro elemento, a valorização da literatura patrística. Wesley era um amante dos pais da igreja, especialmente os orientais, mas um elemento que o vincula a essa importante herança cristã. Há um acento na unidade cristã. Wesley, em momento algum, cogitou separar-se da igreja da Inglaterra, ainda que em algum momento ele temesse que pudesse ser expulso dela, o que não ocorreu. Outro ponto, um intenso apego à prática sacramental, em especial a ceia do Senhor. De modo geral, nas tradições evangélicas, especialmente nas igrejas mais vinculadas ao avivamento, há um certo desprezo da prática sacramental. Isso, porém, não ocorre com Wesley. Era a sua intenção que a celebração da ceia do Senhor ocorresse pelo menos semanalmente. E ele próprio participava várias vezes, 4, 5 vezes na mesma semana, da celebração dos sacramentos. E parece que isso foi preservado durante quase toda a sua vida. Bem, avançamos. Mas muitos se apressam em descrever o contrário. O Wesley, na sua eclesiologia, é fundamentalmente evangélico, um ardoroso partidário da causa evangélica. Para estes, a experiência de Aldersgate, para quem não conhece a história metodista, nesse, em 24 de maio de 1738, exatamente a razão dessa semana realizar-se nesses dias, ocorreu, Wesley vivenciou uma experiência que ficou conhecida como experiência do coração aquecido, ainda que o próprio Wesley não tenha
lembrado e voltado a este episódio várias vezes, os metodistas, a partir do século XX, diga-se, passaram a celebrar essa data como um dia importante. E muitos que leem a partir dessa interpretação entendem que essa experiência significou para ele um verdadeiro divisor de águas, uma ruptura, um momento decisivo que marcou uma nova etapa na sua visão de igreja. Nessa época, ele já desde a sua experiência trabalhando na Geórgia como missionário, 1736 e 37, né? Para ser mais preciso, para esses o contato com os moravos serviu para conectá-lo com a herança protestante e, por extensão, ao precioso legado da reforma evangélica. A mudança acarretou em uma total reorientação de sua teologia e prática. A partir de então, Wesley situaria sua concepção de igreja sob o foco da soteriologia, da doutrina da salvação. Há quem defenda, inclusive, certa reedição do que havia acontecido no século XVI, ou seja, a vitória da doutrina da graça sobre a doutrina da igreja. O que vivenciou Lutero e os demais reformadores, Wesley teria vivenciado no século XVIII, pondo à frente a concepção da soteriologia e deixando, de certa forma, obscurecida a interpretação da igreja. Bem, convém, todavia, desfazer graves equívocos interpretativos. É certo que a ênfase peculiar no caminho da salvação é corretivo indispensável à hipervalorização da igreja como instituição sagrada, congressão histórica do reino de Deus anunciada por Jesus. Um dos autores que interpreta a relação de Wesley com a igreja da Inglaterra, ele resume numa frase a posição de Wesley: diz, com igreja ou sem igreja, o evangelho da salvação deve ser pregado. Mas o Wesley não deixou a igreja de lado, a verdade é essa. Isso não implica, em hipótese alguma, na mera supressão, eliminação do interesse de Wesley pela eclesiologia, pela vida em comunidade. Wesley realmente não sublimou suas preocupações eclesiais. Ao contrário, ele abandonou a concepção estática e formal de igreja, que até então havia predominado na sua teologia, e a substituiu por outra, que poderia ser qualificada mais propriamente como dinâmica, funcional e orgânica. Então, Wesley deixa uma eclesiologia mais institucionalizada e substitui por uma outra eclesiologia, mas não deixa a eclesiologia. É uma eclesiologia prática, é uma eclesiologia experimental, é uma eclesiologia funcional. Sua eclesiologia, assim como todo o seu pensamento, é experimental e prático, profundamente enraizado na vida cotidiana, na vida do povo simples, na vida do povo pobre. Para usarmos o tema que tem sido repetido nessa semana, ele vem a partir de baixo, a partir não do centro, não do maior, mas do menor para o maior. Abrir mão da importância da comunidade, da vida eclesial, da igreja e da eclesiologia, é deixar as portas abertas para o mais puro individualismo, aqui entendido como, conforme o senso comum, como a tendência ou atitude de quem revela pouca ou nenhuma solidariedade e busca viver exclusivamente para si. É isso o individualismo, né? Não tem solidariedade nenhuma, ele não pertence a nada. O único compromisso de quem segue a sua jornada como sozinho, solitário, é esquecer-se dos outros. E muitos entendem assim a salvação. Por consequência, a advertência de Howard Snyder, mais do que oportuna, é necessária. Eu transcrevi essa citação. Ele critica um autor que afirma exatamente isso, que Wesley abandonou a ênfase dada à eclesiologia.
ele comenta: existe uma forte tendência entre os evangélicos de dissolver a eclesiologia na imediação da experiência cristã pessoal. Uma tendência de, em nome da funcionalidade, tornar irrelevante a questão dos padrões normativos da vida cristã compartilhada. Essa tendência testifica não apenas o individualismo de grande parcela do cristianismo contemporâneo, mas também um tipo de ingenuidade sociológica. Então, eu mencionei tanto esse individualismo, tem sido tão, não apenas entre cristianismo, mas de modo geral no protestantismo brasileiro, e que leva a uma certa também ingenuidade sociológica, porque nós não vivemos isoladamente. Nós não vivemos isoladamente. Isso significa compreender como é que as coisas funcionam, né? Do ponto de vista da sociedade. Wesley não se enquadra de forma nenhuma nesse perfil, porque para ele a grande salvação, que inclui a justificação ou a santificação, não é trajetória solitária de fiéis iluminados pela palavra e Espírito divinos. A fé que salva, porque é fé que atua pelo amor, não se desenvolve a parte da vida em comunhão. Wesley mesmo dizia, né, que o cristianismo é uma religião social. Transformá-lo em religião solitária é destruí-lo. A expressão santo solitário soa como santo adúltero. Isso é uma impossibilidade, né? Então não existe santidade na solidão, porque a fé é a fé que atua pelo amor. Ninguém pode dizer que ama a Deus, a quem não vê, se não ama o irmão ou a irmã, a quem vê. Cristo envolve não apenas a disciplina do despojamento, do esvaziamento individual, da renúncia e da negação de si mesmo, como a frase inicial sugere, mas principalmente aponta para a abertura para outra pessoa que caminha conosco, às vezes em direções diferentes. Nos aponta para o exercício da solidariedade e a prontidão para suportar as cargas uns dos outros. De certo modo, para que se despojar? Para que se esvaziar? Para que se apresentar diante de Deus? Exatamente para se encher do amor, da solidariedade em relação ao outro, especialmente aquele que nos interpela, principalmente aquele que sofre. O que chamou a atenção de Wesley, sobre os morávios não foi unicamente a pregação do perdão de Deus por meio da fé. Antes ele observou o estilo de vida em comunidade que eles cultivavam, com a divisão em pequenos grupos, nos quais homens e mulheres comuns exerciam diferentes ministérios como parte de sua responsabilidade como povo de Deus. Aos poucos sua mente assimilava uma concepção radicalmente leiga de igreja, não apenas admitindo, mas estimulando formas práticas de desenvolver o sacerdócio de todos os fiéis. Eu gosto de dizer também o diaconato de todos os fiéis. Todos são servos e servas, todos são sacerdotes, sacerdotisa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio, nação real, texto lá de 1 Pedro 2, 9 e 10, além dos textos de Apocalipse. Além disso, Wesley ia se apercebendo das potencialidades que o modelo de sociedades em diáspora do líder de Moravia, Zinzendorf, possuía com relação à reforma da igreja, que passou a ser para ele prioridade absoluta. Com que propósito Deus havia levantado o povo chamado metodista, como ele dizia? Reformar a nação, não para formar alguma nova seita, mas reformar
a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre a terra, que não é a santidade da disciplina ascética, daquele que vai para o monte, mas é a santidade daquele que está no meio da vida, sinalizando a presença da graça de Deus. Obviamente Wesley assimilou a influência dos morávios de forma crítica, sem rejeitar o trajeto que havia já percorrido. Em particular, ele censurou a tendência dos morávios em menosprezar as ordenanças eclesiásticas, sobretudo a prática sacramental. Além de tudo, ele teve certa dificuldade em aceitar o que ele chamou de certa propensão para o antinomianismo. Desculpa a linguagem técnica aqui, né? A palavra antinomianismo é o contrário de legalismo. O legalismo exige que a salvação é obtida realizando as obras da lei. O antinomianismo é o contrário disso. Você não precisa fazer nada. Só a fé salva. Um sola fideísmo, só a fé que salva. Você não precisa fazer nada. Deixa que Deus faça a obra. O Wesley procurou evitar ambas as posições. Nem o legalismo tem a verdade plena, tampouco a rejeição da ação, da participação humana no próprio processo de salvação. A salvação é pela graça, mas não sem as obras, havendo tempo e oportunidade. Mas ele percebeu que os morávios tinham uma certa propensão, uma certa inclinação a não levarem tão a sério, digamos assim, esse exercício das obras, sobretudo as obras de misericórdia, sobretudo as obras feitas junto com e em favor dos pobres. O realce dado por eles à religião do coração acabava por enfraquecer a dimensão ética da vida cristã, com consequências desastrosas em termos do amor solidário ao próximo, em particular para com os mais pobres. Infelizmente, nem sempre aqueles que sublinham o caráter evangélico da eclesiologia de Wesley lembram que a reticência revelada por ele quanto aos aspectos indicados o levou ao rompimento com a comunidade morável. E foi logo, viu? Se Wesley teve a experiência do coração vencida em 1738, em 1740 ele rompeu com os morávios. E a ocasião para isso foi uma controvérsia chamada quietista, porque um pregador dentre os morávios dizia: olha, você não precisa fazer nada, espere Deus, aquietai-vos, estava a Bíblia, não? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, então não precisa fazer nada. E se você não fizer nada, Deus vai fazer. Depois que Ele fizer, você não vai precisar fazer nada, porque Deus já fez. Então, não faça nada. O Wesley não aceitava isso, não. A vida cristã exige uma coerência, uma resposta à ação divina. E isso envolve especialmente esse viver solidário, não esse viver solitário. O seguimento de Cristo me leva ao encontro do próximo, ao encontro do outro. O outro, especialmente aquele que tem necessidade, é uma interpelação do Cristo para mim. Bom, avançando. Em função disso, tem prevalecido entre os estudiosos mais recentes do pensamento wesleyano a ideia de que, em sua maturidade teológica, John Wesley soube conjugar elementos que normalmente aparecem dissociados em diferentes ramos da tradição cristã. Não obstante, haja certa divergência entre eles sobre o que deve vir em primeiro lugar. Seria, portanto, temerário vincular Wesley de forma unilateral a uma ou a outra corrente eclesiológica. Ao comentar o Salmo de número 74 de Wesley sobre a igreja, foi escrito em 1785, no calor de ações polêmicas de Wesley, especialmente a nomeação de
pregadores leigos como presbíteros, não sendo ele bispo, ele estaria, de certa forma, quebrando as normas da igreja da Inglaterra. Então ele foi escrever o sermão nesse contexto polêmico. E esse é, de fato, a primeira síntese formal da eclesiologia de Wesley. Ele nasceu em 1703, então estamos aí mais ou menos no início dos 80, mais um octogenário, né? É a primeira vez que ele tem a oportunidade de fazer um sermão sobre a igreja. Um dos comentários, o editor da edição mais recente dos Sermões de Wesley, Alfred, observa que as suas conclusões dificilmente podem ser etiquetadas, podem ser rotuladas, como anglicanas, como luteranas ou calvinistas. E ele diz: trata-se de uma mistura instável de eclesiologias anabatista e anglicana. É também uma das sínteses mais ousadas de Wesley. Aqui no Brasil a gente diria que seria uma sala do crioulo doido, né? Misturar a eclesiologia anglicana com a eclesiologia anabatista, né? Uma forma formal, episcopal, uma igreja mais... E a outra, a experiência anabatista, congregacional. Mas exatamente Wesley põe as duas coisas juntas, né? Ele tenta, de alguma forma, mesclar isso, né? Essa combinação inusitada transparece, ainda que com outra nomenclatura, nas palavras de um outro pensador chamado Paul Silcott, que eu vou citar agora. Após notar que as sociedades metodistas foram catalisadoras do movimento de renovação e mudança, ele assinala a sua habilidade em manter integrados elementos que aparentemente se encontravam em oposição. Citação: elas afirmaram tanto a necessidade de um relacionamento pessoal e vital com Deus, vivido na intimidade de pequenos grupos, como a necessidade e a validade da igreja institucional em sua forma histórica. Sua visão de comunidade de fé combinava as verdades que se encontram em ambas as concepções de igreja, a institucional e a carismática. Cada uma seria deficiente sem a outra. Uma ênfase sobre a ordem e uma apreciação pelo passado poderiam se tornar sem vida se não fossem celebradas presentemente no Espírito. A celebração do Espírito como força animadora dentro da vida da igreja poderia se tornar divisória e voltada para si mesma se não fosse enraizada na herança perene da fé. Um passado repleto de gratidão e um presente repleto de maravilhas, olhando para o futuro, precisam ser mantidos juntos. Uma combinação difícil, né? Poucos hoje conseguem fazê-lo, mas Wesley, em certa medida, logrou êxito nisso. Bom, eu aqui quero fazer um paralelo com um outro eclesiólogo contemporâneo, né? Católico brasileiro, que é Leonardo Boff. É quase impossível ignorar o paralelo dessa descrição com a intuição básica da eclesiologia de Leonardo Boff, especialmente na obra Igreja, Carisma e Poder. Mas existem outros textos, Eclesiogênese, a Igreja que nasce da fé do povo, né? São textos que devem despertar a nossa atenção. Mas esse binômio, carisma e poder, movimento e instituição, as semelhanças vão bem além da sintonia teórica. Assim como na experiência latino-americana, Wesley estava à frente de um movimento de intensa fermentação eclesial, cuja vitalidade se originava do fato de que o povo simples deixava a sua condição de objeto da assistência pastoral, efetuada por ministros ordenados, para se constituir em agente de transformação, tanto na igreja como na sociedade. A igreja, por assim dizer, renascia nas bases, como nos primeiros tempos do cristianismo, incorporando dia a dia pessoas que a elite dominante encarava com profundo desdém. Wesley disse
várias ocasiões. Eu amo os pobres. Eu tolero os ricos. Como veremos, o movimento metodista começou com gente simples, com gente pobre. Começou, como diz nosso preletor, do menor, não do maior. Começou na margem, não no centro. Na eclesiologia da vida cotidiana, Wesley não executou um programa previamente concebido. Vamos imaginar que o Wesley permite uma concepção eclesiológica, ele vai dando vida a ela. Nem pôs em prática uma teoria eclesiástica detalhadamente elaborada conforme os cânones de qualquer ortodoxia teológica. Nas descrições que oferece das origens metodistas, Wesley quase sempre acentua as iniciativas comunitárias, que no enfrentamento de problemas comuns ou na busca de objetivos acordados, principalmente o objetivo de espalhar a santidade de coração e vida, aprimoravam os instrumentos que respondiam a tais demandas, enquanto iam de forma dinâmica e funcional configurando a identidade do movimento. O movimento não nasce pronto. Olha, aqui está o pronto, nós vamos funcionar assim. Vamos dividir em pequenos grupos, o grupo vai ser 2, outro vai ser 5. Não. As coisas foram acontecendo. E vinham em resposta de demandas, à medida que o movimento ia avançando. Pregação leiga, a organização em pequenos grupos, a pregação feminina. Né? O Wesley tinha relutância em aceitar isso. Foram as mulheres que abriram a porta. A pressão veio de baixo. Né? E se as mulheres pregavam o Evangelho e vidas se convertiam, se Deus agia fora daqueles padrões convencionais, Deus não está preso a nenhum padrão. Ainda que Ele haja através desses padrões, desses mecanismos, desses meios, Deus não está atado a nenhum meio. É preciso estar atento ao que Deus faz, ao que Deus realiza. Por isso Wesley valorizou bastante também os meios prudenciais de graça. O que eram meios prudenciais de graça? Eram meios, mecanismos, instrumentos que a inteligência humana, a criatividade humana desenvolvia e que se ajustava a esse propósito fundamental de pregar o Evangelho de Cristo, de viver o Evangelho de Cristo, de viver como Cristo viveu, de andar como Cristo andou, de ter a mente que houve em Cristo. Se há uma conformação, um embasamento na Bíblia, na razão, na experiência, no ensino da igreja, na própria criação natural, isso era incorporado dentro do movimento. Às vezes as pessoas se queixavam, mas esse negócio de classe, de reuniões de classe, não tem na Bíblia. Mas não tem mesmo. Esses são meios que Deus nos colocou, só é a criatividade humana. Né? Escola dominical, surgiu no século XVIII, é um meio prudencial da graça de Deus. Não está em conflito com o que ensina a Bíblia, pelo contrário. Não é? E lembrando que a origem da escola dominical era bem diferente do que a escola dominical hoje, não é? Bom, nessa categoria estão muitos outros meios: a organização de sociedades, as reuniões de classe, os bands em seus diferentes formatos, festas do amor, vigílias, conferências, visitação de enfermos, visitação de presos, a estruturação para a benevolência, a caridade, a solidariedade, os fundos de empréstimo, o zelo pela saúde em ambulatórios, o cuidado com as crianças, a fundação de escolas, enfim, a instituição de múltiplos ministérios para atender a todas essas modalidades de ação missionária. Tudo isso são meios que foram sendo desenvolvidos, de certa modo, do modo como nós vivíamos providencialmente. Era Deus mesmo guiando, e era preciso estar atento ao que Deus está realizando. É correto afirmar que na prática não havia membros ociosos nas sociedades metodistas. Se nem todas as pessoas exerciam a tarefa da pregação, nos encontros societários
Todas tinham direito à palavra, podiam compartilhar dificuldades e expectativas e juntas buscar soluções comuns, estabelecer rotinas, deliberar sobre métodos e realizar funções que jamais teriam oportunidade de exercer no dia a dia da maioria das paróquias da Igreja da Inglaterra à época. Creio que foi Thompson, eu estava procurando essa citação, se você quer saber como é que é. O Renan, né, um historiador do cristianismo, disse: se você quer saber como era uma igreja cristã, ele dizia isso no século XIX, você quer conhecer o que era uma igreja cristã? Não vai num templo. Não vai num templo, vai numa reunião do sindicato. De certa forma, a sociedade metodista significava isso nas dificuldades do dia a dia, até para manutenção. Vamos ter que fazer uma vaquinha aqui para pagar a propriedade, para alugar a propriedade, para adquirir um espaço. E essa organização que nasce da base foi dando essa estruturação ao movimento. Ainda que não tivesse encargo determinado, ninguém ficava isento da responsabilidade de levar as cargas uns dos outros. O discipulado cristão, o seguimento de Cristo, a imitação de Cristo, toma forma histórica na comunhão eclesial, na solidariedade dessa gente que vai construindo a igreja. Quando todos os seus membros se acham compromissados total e irrevogavelmente com o próximo, notadamente os excluídos. Frequentes vezes em seu diário, Wesley tira do anonimato pessoas que, como muitas ainda hoje, refletem a imagem de Deus pelo seu exemplo cristão, como no seguinte exemplo, está aí transcrito. Alguém já leu, né? Mas vou ler assim mesmo para quem não leu. Sarah Peters, uma amante das almas, uma mãe em Israel, descansou. O que significa, na linguagem, que ela morreu, né? E ele diz assim: durante vários anos de observação bem próxima, eu nunca a vi, na maioria das vezes sob árduas condições, alterada ou descompostas em qualquer grau, mas estava sempre amável, sempre alegre. Foi seu peculiar dom e seu cuidado contínuo buscar e salvar o que estava perdido, suportar o fraco, confortar os débeis, trazer de volta o que tinha sido lançado fora do caminho. E agindo assim, Deus adotou, acima de seus semelhantes, com um amor que crê, espera e suporta todas as coisas. Era comum nesse período descrever a arte de morrer, né? Como é que as pessoas morriam? E aqui hoje me chama a atenção para uma mulher, cujo nome talvez nós jamais conheceríamos, não fosse esse registro. E eu fico pensando, a partir do meu trabalho pastoral, quantas mulheres, quantos homens, quantos jovens vivenciam no dia a dia essa experiência. A negação de si mesmo se transforma em serviço solidário. E todos na comunidade exerciam seus dons para a edificação do povo. Eu acho que é correto dizer que o cuidado pastoral não era apenas atributo de um ministério especializado, mas fruto natural da vida fraterna, do auxílio e do encorajamento mútuos que orientavam aquela fé que atua pelo amor. Sua percepção não é forçada quando se qualifica a comunidade cristã como terapêutica. Aliás, o Wesley gostava muito dessa linguagem da medicina, emprestada também da teologia grega, né? Afinal, na condição de corpo místico de Cristo, todos os membros devem se preocupar ativamente uns pelos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele,
E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Nesse contexto, Wesley recorda a máxima pagã sobre as práticas cristãs do Império Romano, assim como foi recolhida por Tertuliano, escritor do terceiro século, na sua Apologia. Os pagãos, olhando a vida dos cristãos, diziam uns aos outros: vede como eles se amam. O segredo da força da cura se manifesta quando alguém, tendo sido surpreendido em alguma falta, é corrigido, citação de Wesley, no espírito de brandura, por quem puder ajudá-lo. O que acontece às vezes hoje é que isso ocorre, eu não sou pastor, não sou pastora, isso não me diz respeito, pastor que faça isso, né? Aqui na comunidade cristã todos são responsáveis por todos. Ou então, pior do que isso, né? É quando a gente vê alguém tropeçando e diz: eu sabia, né? Se aparentava de santo, né? A gente já põe o juízo aí embutido, naturalmente uma atitude bem diferente. Bom, eu vou apressando aqui minha conclusão. Teria mais aqui, mas a gente vai caminhando. Uma das mais graves acusações, objeções que o Wesley enfrentou ou conheceu era de que os metodistas promoviam o cisma, a divisão, instaurando exatamente o fraccionamento da Igreja de Cristo, afastando esses membros da Igreja e, sobretudo, destruindo a fraternidade. Wesley respondia a isso de uma forma muito simples: como é possível destruir o que não existe? Como é possível destruir o que não existe? Pelo contrário, nós estamos construindo a fraternidade, nós estamos construindo a comunidade, porque na sociedade todos se conhecem, sabem o seu nome, são reconhecidos, não é o anonimato, mas cada um sabe o nome do outro, sabe a sua condição, o seu estado de vida, se apresenta a ele como um sustentáculo, como um suporte, é solidário, né? Isso é construir a comunidade e não destruí-la. Aí se expressa esse cuidado mútuo, essa responsabilidade mútua. Enfim, o Wesley tem uma nova concepção de igreja. Vou ler aqui o texto. É praticamente impossível asseverar que o Wesley teve plena consciência do caráter revolucionário de sua eclesiologia. Porém, é certo que a sua prática superou a concepção hierárquica e clericalista de sua época. O povo deixava a condição de simples objeto de ações de especialistas para ser efetivo agente eclesial, pronto, apto para discernir os melhores caminhos. E aí a palavra solidariedade, né? Vou resumir aqui o que nós temos adiante. Palavra solidariedade. Eu fui como um louco, peguei esses recursos eletrônicos, Sr. Moisés procurou uma palavra em inglês, né? Solidarity e equivalentes. Não achei. Fiquei frustrado, decepcionado. Como, depois de toda essa experiência comunitária, eclesial, não aparece a palavra solidariedade. Mas não podia aparecer mesmo. A palavra solidariedade é um neologismo, né? Ela surgiu aí por volta de 1840, muito ligada até à história da França, até do comunismo francês. Ser solidário significa estar ligado ao outro, insólido, né? Fazer parte do outro. O meu destino não pode ser pensado separadamente do destino do outro. E solidariedade supõe, sobretudo, um relacionamento entre iguais. O igualitarismo que há na percepção eclesiológica de Wesley é fundamental para que haja autêntica, assim como houve, solidariedade. Ainda que a palavra não existisse, a realidade foi vivenciada.
Porque se pensamos numa comunidade de desiguais, numa comunidade onde existem hierarquias, onde estabelecemos aquele que ensina, aquele que aprende, e não a ideia de uma comunidade que aprende uns com os outros, uma comunidade aprendente, se não pode haver solidariedade se há desigualdade. Que tenha paternalismo, que tenha caridade, mas não solidariedade. A concepção eclesiológica de Wesley pressupõe um igualitarismo fundamental, que nasce desde baixo, que nasce a partir da base. Um dos tópicos do meu livro sobre a eclesiologia de Wesley lembra o tema que foi trazido pelo preletor dessa semana, para quem tem participado, né? Que as coisas na ação de Deus começam do menor para o maior. E isso tem base bíblica, está lá em Jeremias e em Hebreus, que o Wesley comenta também nas suas notas do Novo Testamento. Porque a glória tem que vir de Deus e não dos homens. Se parte de quem tem poder, de quem tem força, o que existe é paternalismo, o que existe é caridade, né? Mas se nasce a partir da base, do chão, se nasce a partir do entendimento de que todos somos iguais, sem distinção e hierarquias, numa concepção de fato laica de igreja, então a solidariedade é o resultado. Numa das últimas ensaios que li sobre a eclesiologia wesleyana, a partir da perspectiva britânica, o autor fala da comunidade como uma circulação de amor. Não é uma visão de hierarquia, mas de partilha, de troca, de convivência, onde um aprende com o outro. Luz para seguir o Cristo nu. O desafio do seguimento de Cristo permanece toda a vida de Wesley, mas deixa de ser aquela disciplina, aquele despojamento, aquela negação de si mesma, do indivíduo que luta pela sua santidade individualmente, solitariamente, para ser uma experiência comunitária, solidária. É no exercício e na convivência com o outro, especialmente com os mais pequeninos, que a solidariedade toma forma e se torna igreja de Deus. Eu acho que essa é uma dimensão fundamental da santidade e da eclesiologia de Wesley, que tem muito a nos ensinar, não apenas nós metodistas, mas todo o povo de Deus. Só queria lembrar aqui, deixa eu ver se eu tinha essa é uma, prometo ser essa última citação aqui, querendo reforçar que o movimento metodista nasceu de fato a partir da base. Um autor, Altler, observa isso, né? Não há registro de nenhuma sociedade metodista dentro das fronteiras das grandes cidades ou dos seus prósperos subúrbios, mas elas rapidamente lançaram raízes em Moorfields, Spitalfields, Southwark e bolsões de pobreza similares ao redor de Bristol, Newcastle e outras partes. E mais adiante o autor David Hampton afirma: o metodismo, como o pentecostalismo, queria fazer um pouco essa ponte aqui, foi uma revolução cultural de baixo, não uma política ou um programa eclesiástico imposto de cima. E ele diz: é por isso que os metodistas, assim como os pentecostais, fizeram do canto uma forma bastante expressiva de manifestação, uma forma de dizer: nós estamos aqui e Deus está conosco. E para terminar com ela, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Amém. Obrigado.